pra cá, um pé pra lá, outro 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 pra cá, um pé pra lá, outro
Acordei com o pé esquerdo, calcei meu pé de pato, chutei o pé da cama, botei o pé na estrada, deu um pé de vento, caiu um pé d'água, enfiei o pé na lama, perdi o pé de apoio, agarrei num pé de planta, despenquei com o pé descalço, tomei pé da situação, tava tudo em pé de guerra. Tudo em pé de guerra, tava tudo em pé de guerra. Pé com pé, pé com pé, pé com pé, pé contra pé, pé com pé, pé com pé, pé com pé, pé contra pé, pé com pé, pé com pé, pé com pé, pé contra pé, pé com pé, pé com pé, pé com pé, pé contra pé. Não me leva a pé da letra, essa história não tem pé nem cabeça. Não me leva a pé da letra, essa história não tem pé nem cabeça. Não me leva a pé da letra, essa história não tem pé nem cabeça. Não me leva a pé da letra, essa história não tem pé nem cabeça. Acordei com o pé esquerdo, calcei meu pé de pato, chutei o pé da cama, botei o pé na estrada, deu um pé de vento, caiu um pé d'água, enfiei o pé na lama, perdi o pé de apoio, agarrei num pé de planta, despenquei com o pé descalço, tomei pé da situação, tava tudo em pé de guerra, tudo em pé, tava tudo em pé de guerra. Vou dar no pé, pé pé rapado, pé não dá mais pé, chegar no pé de anjo, pé de meio, pé passado, pé pontado, pé de chinelo, pé de gato, pé de guerra, pé atrás, pé fora, pé roda, pé. Não me leva a pé da letra, essa história não tem pé nem cabeça. Não me leva a pé da letra, essa história não tem pé nem cabeça. Não me leva a pé da letra, essa história não tem pé nem cabeça. Não me leva a pé da letra, essa história não tem pé nem cabeça.
Bom, crianças, vocês observaram aí que tem a música do Palavra Cantada, né? Da dupla da Sandra e do Paulo Tatti. Eu adoro Palavra Cantada, vocês sabem disso, a maioria dos meus vídeos tem música deles, né? E eu até aconselho, eu sempre relembro vocês de ouvirem mais esses tipos de músicas que educam, são músicas preparadas para o público infantil que ensinam. Então, eu gosto muito de usar nas minhas aulas e aconselho também a vocês ouvirem. Só que hoje não foi uma recomendação minha, foi uma recomendação que está no livro de vocês lá, o livro de atividades de português na página 21. E nós vamos trabalhar o gênero letra da canção, que também nos ensina bastante coisa. E a canção de hoje é o Pé com Pé. Nossa, é maravilhosa. Ouçam com bastante atenção. Aliás, vocês vão precisar ouvir mesmo para poder fazer as atividades, tá? Então, na página 21, tem lá o texto, a letra, né, da música. Acordei com o pé esquerdo, calcei meu pé de pato, chutei o pé da cama, botei o pé na estrada, dei um pé de vento, caí um pé d'água, enfiei o pé na lama, perdi o pé de apoio, agarrei no pé de planta, despenquei com o pé descalço, tomei pé da situação. Tava tudo em pé de guerra, tudo em pé de guerra, pé com pé, pé com pé, pé com pé, pé contra pé. Não me leve ao pé da letra, esta história não tem pé nem cabeça. Vou dar no pé, pé quente, pé ante pé, pé rapado. Samba no pé, pé na roda. Não dá mais pé, pé chato. Pegar no pé, pé de anjo. Beijar o pé, pé de meia. Meter o pé, pé de moleque. Passar o pé, pé de pato. Ponta do pé, pé de chinelo. Bicho de pé, pé de gente. Fincar o pé, pé de guerra. De orelha em pé, pé atrás. Na página 22, nós vamos trabalhar a gramática e os diferentes significados das palavras. Na atividade 1, está perguntando: por que a canção se chama Pé com Pé? Então, o que vocês podem estar colocando, né? Que ideia que se dá a partir do título da canção? Que serve para dar ritmo à música. E é o que nós observamos ao ouvir a música, né? Dá ritmo à música, faz referência a vários sentidos figurados da palavra pé, né? Do substantivo pé. Isso vocês podem estar colocando como resposta. Na atividade 2, diz o seguinte: perceba que a letra faz referência a várias expressões que falam sobre o pé de uma forma não literal. Por exemplo, como acordei com o pé esquerdo, que quer dizer o quê? Te dar azar. Ou calcei meu pé de pato, que faz referência ao quê? A um equipamento de mergulho. Que outras expressões estão contidas na letra dessa música que não são literais? O que é o sentido literal da palavra? Eu trouxe alguns exemplos para vocês, tá? Quando uma palavra ela é usada em sentido próprio, ou ela é exatamente aquilo. Por exemplo, o livro deu o exemplo do leão. O leão é uma fera. E isso é uma característica do leão. Ele é uma fera, ele é bravo. Então, quando a gente fala assim, o leão é uma fera, porque a gente sabe que ele é bravo. Então, isso é o sentido literal. Agora, quando a gente fala sobre o sentido não literal, por exemplo, minha mãe vai ficar uma fera. Eu rasguei o meu caderno. A sua mãe é uma leoa? Não. A sua mãe é uma fera? Não, mas a gente usa essa expressão, né? É um modo de dizer, é uma força de expressão para dizer que ela vai ficar muito brava. Então, é o sentido não literal.
E o sentido literal é quando uma coisa é mesmo, quando faz parte dela, é próprio dela, tá bom? Outro exemplo, para não esquecer, tá? Estou morrendo de fome. Eu vou morrer de fome. Você já está morto? Você vai morrer literalmente só porque está com fome? Não, mas a gente usa essa força de expressão para exagerar na ideia, tá? Isso são figuras de linguagem que em outro momento vocês vão aprender. O modo de dizer. Então, ó, meu primo é um papagaio. Quer dizer o quê? O que você entende quando eu falo isso? Que o seu primo não para de falar um minuto. Mas se nós falarmos assim, aquele papagaio é um matraca, aquele papagaio não para de falar, literalmente, ele é um papagaio, o papagaio não para de falar mesmo, é uma característica dele. Então, o sentido literal é quando é próprio, né, da coisa, da pessoa, e o sentido não literal é quando exageramos, né, quando usamos isso para dar força na expressão, tá? Um modo de dizer. E na atividade 2, vocês vão procurar esses outros sentidos literais na letra da música e vão colocar aqui. Eu vou dar só um exemplo. Ele usa o substantivo pé e ele usa pé da cama, pé na estrada e assim por diante, tá? Na atividade 3, tá falando o seguinte: existem expressões na língua portuguesa que se referem a partes do corpo em sentido figurado, como cabeça de alho, dente de alho, pimenta dedo de moça, olho de peixe e entre outras coisas. Procure o significado de 2 dessas expressões e transcreva-os. Vocês vão pegar 2 dessas expressões, pode ser cabeça de alho e dente de alho, e vão colocar o significado delas aqui. O que quer dizer quando nós falamos, olha a cabeça me traz uma cabeça de alho da feira? Aí você escreve aqui o que quer dizer. Aí quando eu falo assim, me dá 2 dentes de alhos, o que quer dizer isso? Então vocês vão escrever aqui nesse espaço. 4. Com base na questão 3, né, na questão anterior, faça uma pesquisa perguntando aos seus pais ou a algum dos seus familiares se eles conhecem expressões da língua portuguesa como essas, que também faz referência ao corpo humano. E vocês vão anotar aqui, tá? Pergunte à mamãe, o papai, a vovó, se eles conhecem outras expressões. E aí vocês vão anotar. É bem legal porque vocês vão descobrir coisas que vocês não conheciam e são muito legais. Página 23. Escolha 2 expressões que foram usadas na letra da canção e ilustre-as nos quadrinhos a seguir. Do lado esquerdo, vocês vão fazer o desenho com o significado não literal, de acordo com a maneira que usamos a palavra. E do lado direito, o sentido literal da palavra. Então, eu vou dar o exemplo na atividade A, eles deram a expressão, na expressão 1, né? Eles deram uma sugestão aqui do pé de pato, como exemplo. Então, no lado esquerdo, eles desenharam o pé de pato, né? O não literal, que é o instrumento de mergulho. Então, foi desenhado aqui o pé de pato. E do lado direito, o sentido literal da palavra, porque pé de pato pertence ao pato, né? E aí na questão A, vocês podem usar como sugestão pé de meia. O que é um pé de meia? E no lado direito, vocês vão desenhar literalmente o pé de meia. Tudo bem? Pode usar, eu posso também sugestionar para vocês o pé d'água, é legal. Então, no lado esquerdo, o sentido não literal. E do lado direito, o sentido literal, tá bom? Na página 24, na atividade 6, vocês vão inventar uma nova expressão que façam referência a uma parte do corpo.
Pense no significado figurado e em outro literal para ela. Depois disso, faça uma ilustração para cada um dos sentidos dessa expressão que você criou. Então, vocês vão escolher uma parte do corpo humano e criar um sentido figurado. Então, dedo maluco, nariz de bolinha. Mas para que você usou isso? Em qual sentido literal você usou isso? Então, vocês vão desenhar aqui. Sejam criativos, tem muitas coisas legais, tá bom? Na atividade 7, seu verso "acordei com o pé esquerdo" indica falta de sorte. Os versos que comprovam essa ideia quais são? Já aprendemos também que verso é cada linha de um poema. E a canção Pé com Pé, né, do Palavra Cantada, ela pode ser vista como um poema, por conta das linhas, né, do formato como ela é escrita. Então, em um desses versos, tem lá, acordei com o pé esquerdo. O que significa dizer acordei com o pé esquerdo? Aí vocês vão escolher, tem 4 significados, tá? Tem 4 ideias de significados para esse verso. Assinale aí com X e leiam com calma e atenção, viu? Não pode chutar a resposta. Isso vai cair nas provas futuras e vocês vão trabalhar em outro momento esse gênero também, tá? Esse tipo de texto. Página 25. 8. Para você, o que seria acordar com o pé esquerdo? Pense numa situação e descreva. Então, descrever vocês vão escrever aqui, literalmente, o que seria acordar com o pé esquerdo. Acordar atrasado, perder o ônibus da escola, né? A perua da escola parou aí, você não deu tempo de pegar. O que seria acordar com o pé esquerdo? Esquecer um objeto importante, esquecer o trabalho de português em cima da mesa. Quem nunca, né? Isso é acordar com o pé esquerdo? Então, vocês vão escrever aqui, tá? Na atividade 9, leia a expressão em destaque nas frases a seguir e explique o seu significado. Depois, usando as regras de uso, justifique por que uma é escrita com hífen e a outra não. Então, na primeira frase, na frase 1, né? Nas férias de verão, Lucas pegou bicho de pé na praia. Aqui, na verdade, vocês vão ter que fazer uma pesquisa e, claro, vocês vão usar o Google Pesquisas, tá? E não tem problema, super apoiado pela professora, tá bom? Então, nas férias de verão, Lucas pegou bicho de pé na praia, frase 1. A frase 2, no aniversário de Lucas, havia bicho de pé, brigadeiro e quindim. O que quer dizer, né? Explique, justifique por que uma é usado o tracinho no meio das palavras e a outra não. Então, vocês vão explicar primeiro, na frase 1, o que significa bicho de pé nessa frase. E na frase 2, o que significa bicho de pé nessa frase. É muito legal quando vocês descobrirem. É claro que eu não vou poder falar, né? Mas eu adoraria saber como foi a pesquisa de vocês e o que vocês absorveram dessa pesquisa, porque vocês vão ficar maravilhados os 2 sentidos que tem para essa expressão, tá? Na atividade 10, tá assim, na língua portuguesa, há muitas palavras e expressões que apresentam mais de um significado. Indique 2 significados para as palavras a seguir. Se necessário, pesquise, mas lembre-se de usar fontes confiáveis. Nem sempre as informações encontradas na internet são corretas. Realmente, eu, quando indico uma fonte de pesquisa, eu gosto de indicar o Escola Kids, o Brasil Escola, tá? Que são fontes de pesquisas
confiáveis, né? Eles são voltados inteiramente para o público infantil, para o estudante, principalmente o estudante do fundamental. Então, vocês vão buscar essas palavras, né, esses substantivos na internet e vocês vão pesquisar manga. Vou dar o exemplo da palavra manga, que é uma das palavras mais comuns. Então, manga. Manga pode ser usada como fruta e manga também pode ser usada como uma parte da camisa, né? Olha a manga da camisa, ela está amassada. Olha, minha mãe me deu manga, né? Cortou uma manga para eu comer na sobremesa. Então, manga pode ser fruta e manga pode ser a manga de camisa. Isso vocês vão fazer com todas as palavras propostas. É isso, crianças. Um beijão no coração de vocês. Boa aula, boa atividade. Não é uma atividade que vocês fazem em 5 minutos. Vocês têm que ler com calma, tá bom? Procurar entender o enunciado. Depois coloca a resposta, tá? Um beijo. Boa atividade.